Então vamos lá, vamos começar. Tudo bom? Boa noite, Mari. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Joaquim. Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai estar falando sobre a psicomotricidade e a infância. É mais um assunto sobre desenvolvimento infantil. Falamos sobre a linguagem, sobre o planejamento na educação infantil. E agora sobre a psicomotricidade. Mas, né, gente, afinal, né, o que é psicomotricidade? Bom, a psicomotricidade, ela é muito falada no senso comum, né? A gente ouve muito falar em psicomotricidade na escola, na terapia, né? Principalmente quando a gente está falando de infância. E aí, então, esse termo, ele acabou caindo no senso comum. E, por conta disso, isso tem uma parte boa. E tem uma parte que não é boa porque houve uma simplicidade, né? Tornou um termo muito simplório, né? Do que na verdade, de fato, é a psicomotricidade. Virou muito sinônimo de movimento, né? De motricidade. E a psicomotricidade não é somente a motricidade. É o que a gente vai estar vendo aqui nesse breve encontro que a gente vai ter. Então a psicomotricidade, ela vai muito além, né, do movimento. A gente ouve muito falar de brincadeira psicomotora, vou fazer uma intervenção psicomotora, vou fazer um jogo psicomotor, um circuito psicomotor. Só que o que realmente de fato a gente está entendendo sobre psicomotricidade? E trabalhando, né, como psicomotricista, né, a gente observa alguns equívocos justamente nesse entendimento de que de fato é a psicomotricidade. Pensam realmente como psicomotricidade apenas como sinônimo de movimento. Mas é como o termo diz, ele vai para além do movimento. Então, quando a gente está falando em uma observação psicomotora, por exemplo, a gente não vai estar ali olhando apenas e analisando o movimento. Mas é como essa criança está se movimentando, quais são as estratégias que ela está criando. Então tem todo esse aspecto em volta. Por exemplo, uma criança está na brincadeira de dança da cadeira. Então lá está fazendo a dança da cadeira. A gente não vai estar apenas olhando o movimento dela, mas a criação de estratégia, se ela está andando muito próxima da que está à frente, se ela está deixando um espaço para que ela tenha a opção de 2 cadeiras para sentar. Então tudo isso vai estar envolvido. Quando a gente pensa, por exemplo, numa criança brincando em um parquinho, e aí chega uma criança que ela nunca viu, não conhece, e ali elas fazem uma amizade temporária, começam a brincar juntos. A gente vai estar olhando para tudo isso, né? Essas habilidades sociais que são importantes para fazer uma amizade momentânea. Então tem que ter a troca ali de fala, um fala, o outro escuta, aí depois esse que está escutando fala e o outro passa a escutar. Então tem que ter essa capacidade de troca de turno na fala. A gente vai estar observando as criações de estratégias na brincadeira, mudanças de brincadeira, onde um fala uma brincadeira e o outro fala, mas vamos fazer desse jeito aqui. Por exemplo, uma brincadeira de pique, pega. E aí uma das crianças cria a estratégia. Mas se estiver nesse lugar aqui, se estiver em cima do escorrega, não pode ser colado. Então, isso tudo a gente vai estar analisando. Então, a psicomotricidade ela vai para a parte de estratégia, das habilidades cognitivas, das habilidades sociais, das habilidades de linguagem, das habilidades motoras. Então, é todo esse entorno que a gente chama de psicomotricidade. Não. Bom, então, por definição da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, nós temos um conceito
que é bem bacana, eu gosto muito dele. É uma ciência que estuda o ser humano em movimento, sua relação com o outro, consigo mesmo e com seu ambiente É a base para o desenvolvimento integral do ser humano. A Fernanda sugiro que tranque um micro para não derrubar. Isso, né? Deixa eu travar aqui, eu já fiz. Então, a psicomotricidade é isso aí, exatamente o que eu acabei de falar. Ela vai olhar para o ser humano como desenvolvimento integral. Por que esse desenvolvimento integral? Justamente essa relação das habilidades cognitivas, das habilidades sociais, as motoras, as de linguagem, tudo isso em um ser só. Nas ações que a gente está o tempo todo fazendo, a gente vai estar com todas essas habilidades sendo solicitadas. E aí a psicomotricidade ela pensa nessa harmonia. Então, para um desenvolvimento integral, a gente precisa da harmonia do desenvolvimento. Então, a criança precisa desenvolver bem todos os seus aspectos, né? Seja os cognitivos, sociais, de linguagem e os motores. E aí, para isso, né, é muito importante que a gente conheça, né, os marcos de desenvolvimento infantil, quais são as habilidades esperadas para cada etapa, né, do desenvolvimento infantil, 0 aos 12 meses, 12 aos 24, 2 aos 4 anos, 4 aos 6 anos, porque aí a gente sabe exatamente se a criança está com um bom desenvolvimento, se tem alguma área que está em déficit, que a gente precisa trabalhar mais, se não tem uma outra área que está com uma habilidade acima da média, que a gente precisa analisar e verificar se essa criança tem até um desenvolvimento maior dessa habilidade para potencializar ainda cada vez mais. Então a gente precisa ter bem isso e a gente vai fazer, numa próxima oportunidade, uma live sobre os marcos de desenvolvimento infantil também. Bom, esse primeiro pedaço aqui tá ok. A gente consegue agora pensar na psicomotricidade além do movimento. A gente ficou bem claro que a psicomotricidade ela pensa no ser humano para além apenas do movimento. Sim, Magno. Gostaria de saber se a psicomotricidade tem a ver com a idade. Não exatamente. Né? A psicomotricidade ela não tem a ver com a idade em si. Os marcos de desenvolvimento a gente tem ali marcos esperados para cada faixa etária. A gente tem bem definido assim, quais são as habilidades esperadas para 2 anos, para 3 anos. Mas o termo psicomotricidade ela não tem de fato a ver assim, com a idade. A gente tem ali bem definido também o desenvolvimento psicomotor ao longo da infância, o que a gente espera em cada período. E aí nesse aspecto sim, mas só que não é tão relevante isso. Porque a gente vai estar pensando na criança independente da idade. Então a gente vai pensar sempre assim no que a criança tem de habilidade. E a partir do que a criança tem de habilidade, a gente vai buscar desenvolver a partir dali, independente da idade. Mas a idade é só mesmo um parâmetro, né, para a gente verificar se a criança está desenvolvendo dentro do que é esperado, ou se ele está com déficit, que a gente precisa fazer uma intervenção, só para isso. Ok, tá certo, percebido. Perfeito. Bom, gente, e aí a psicomotricidade? Então, a psicomotricidade, ela intervém pelo movimento. Então, ela é para esse movimento, para o desenvolvimento motor sim também, mas é para além desse movimento. Então, a gente pensa em uma psicomotricidade, uma intervenção que vai para além do movimento, para o desenvolvimento integral dessa criança. E ela foi organizada, a psicomotricidade é organizada enquanto parte né, aplicada. Deixa eu só admitir aqui a Fernanda, espera aí. Pronto. Ela é organizada né, em 7 aspectos. Aí nós temos o tônus muscular, que é o primeiro aspecto dessa psicomotricidade, que a gente precisa observar.
Bom, o que é o tônus muscular? Refere-se a uma contração muscular mínima que é necessária para qualquer movimento que a gente for fazer. Então, para eu estar aqui sentado, eu preciso ter uma contração muscular mínima necessária para eu manter essa posição. Para alguém estar em pé, precisa de uma contração. Para a gente se locomover, a gente precisa de uma contração. Então, a gente está com tônus toda hora variando a depender da necessidade. Então, para sentar, estar sentado aqui, eu preciso de uma contração menor do que eu precisaria para estar em pé, por exemplo. Todos nós temos essa contração naturalmente. Quando um bebê nasce, normalmente ele é bem molinho, porque o tônus é baixo, a gente chama de hipotonia, né? A gente nasce hipotônico, com tônus bem baixinho, bem molinho. Por isso que o bebê, quando nasce, ele não consegue sustentar a cabeça, não consegue ficar sentado, em pé, porque o tônus muscular ele é mais baixo. E aí, aos poucos, vai se desenvolvendo esse tônus. O que a gente precisa identificar aqui? Existe um desenvolvimento bem natural do tônus ao longo da infância. Porém, algumas crianças não desenvolvem esse tônus muscular, né, e se tornam crianças hipotônicas, ou seja, com baixo tônus. Ou crianças desenvolvem um tônus muscular muito e fica hipertônica, com tônus acima da média. Hipertônica é aquela criança mais rígida. Se a gente coloca a mão aqui no trapézio, aquela criança mais durinha, com panturrilha bem dura, né, isso vai ter algumas implicações no dia a dia dessas crianças. A criança com hipotonia, ela vai ter dificuldade para se permanecer sentada, para estar andando, para estar participando de atividades motoras. Ela vai perder o equilíbrio, muitas vezes ela vai ter dificuldade na coordenação motora. Então, o andar dela, aquele andar meio desengonçado, o correr desengonçado, vai chutar uma bola, chuta com uma má qualidade, faz movimentos desnecessários na hora de um chute, por exemplo, na hora de arremessar uma bola, tem dificuldade de pegar objetos. Aquela criança que segura o lápis, vai fazer o traçado, faz um traçado bem fraquinho, a gente quase nem consegue ler. Isso tudo porque tem um tônus muscular baixo. O que isso implica pra gente, né? Ela vai ter essas dificuldades todas. Com isso, ela vai ter muita dificuldade de participar de brincadeiras, de jogos. Por quê? Porque ela tem esse tônus menos. Então, ela vai ter dificuldade nessas atividades. Naturalmente, ela não vai acabar querendo não participar, muitas vezes, de brincadeiras, de jogos, que vão ser importantes para o desenvolvimento dela, para a interação social, para o desenvolvimento das habilidades motoras, das habilidades cognitivas. Então, essa questão acaba ocorrendo diversos déficits. Crianças com TDAH normalmente têm um tônus muscular baixo, possuem hipotonia. Então, fica assim um alerta, né? Porque como a criança com TDAH tem uma hiperatividade, né? A criança que tem o TDAH com a hiperatividade, né, predominante, acaba muitas vezes as pessoas pensando que ela não tem, né, problemas motores. E muitas vezes tem a hipotonia. E aí, mesmo que ela se movimenta, sobe, desce, corre, pula, faz tudo, mas normalmente faz isso com uma qualidade muito ruim, com déficit na coordenação, déficit na qualidade do movimento, que ocasiona déficits motores nele também. A criança com uma hipertonia vai ser aquela criança muito rígida, muito forte, digamos assim, bruta, né, nos seus movimentos. Então, criança que faz um traçado muito forte, muitas vezes com uma hipertonia tão forte que chega a rasgar uma folha na hora de escrever, desenhar, dificilmente consegue desenhar no espaço correto, ou vai fazer uma pintura de um desenho, não consegue ficar dentro do contorno, então passa do contorno, tem essas dificuldades, que vai ocasionar o que? Dificuldades nas habilidades acadêmicas que a gente ensina na sala de aula também, e dificuldades nas habilidades do seu dia a dia, de autocuidado, de se alimentar, de fazer as brincadeiras, de participar de jogos, tudo isso. Criança com hipotonia, ela vai ter uma dificuldade maior de permanecer sentada. E aqui vem uma grande questão para a gente pensar. Por exemplo, uma criança com TDAH,
ela já tem, né, a hiperatividade, tem a dificuldade de permanecer sentada por muito tempo. Essa criança que tem TDAH e tem hipotonia, ela vai ter mais dificuldade ainda de permanecer sentada. E muitas das vezes a gente intervém em outras questões e ela não consegue permanecer sentada por conta da questão da hipotonia, muitas das vezes, que não foi resolvido porque a gente acabou não identificando. Então, o porquê? Porque a criança que tem hipotonia, lembrando que eu falei, hipotonia é tônus muscular o quê? É aquela contração mínima necessária para a gente permanecer sentado, andando, fazendo as atividades. A criança que tem hipotonia tem baixo tônus muscular, essa contração é menor. Então, ela tem que fazer mais esforço do que o natural para permanecer sentado. O sentado dela, ela faz uma contração muscular acima do que ela tem de natural para permanecer sentado, o que faz ela cansar mais. Então tende ela a sentar mais relaxada, fazer mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque ela tem esse tônus muscular abaixo. E aí, para a gente trabalhar com isso, o que a gente precisa fazer? Atividades que promovam, né, o equilíbrio, desequilíbrio, variação de força, como equilíbrio em pranchas, carregar nas mãos baldes com água, porque a água fica balançando, né, então varia peso. E aí ela carregar, ela faz contração toda hora, tem que ficar contraindo, descontraindo, mudando, né, o nível de contração do músculo, que faz melhorar esse tônus muscular. Arremessar bolas, engatear, entre outras atividades que provocam isso, né, uma contração muscular diversificada, né, em cada movimento ela vai contrair de uma forma, né, um pouco mais, outro movimento um pouco menos, sem uma sequência lógica. E isso é muito bom para o desenvolvimento do tônus muscular. Para crianças bebezinhas, fazer esses movimentos de colocar ela barriguinha para baixo, para ela levantar, né, a cabeça, é importante, né, ali com 4, 5, 6 meses, colocar ela sentada com apoio para ela desenvolver esse tônus, né, força aqui na musculatura para manter o corpo. Tudo isso vai ser importante. Perguntas sobre o tônus muscular? Não, estamos juntos até agora. Tá perfeito. Então vamos para o próximo. Vamos lá. Equilíbrio. Equilíbrio junto com o tônus muscular faz essa base para todos os movimentos, né? Então, o tônus muscular é base para movimento. A criança aprende pelo movimento. Então, por isso é tão importante ter bem desenvolvido esse tônus muscular. E a gente olhar para isso para uma criança pequena, que a gente atende na educação infantil, né? É importante a gente verificar isso. O equilíbrio é do mesmo jeito importante para isso. Perfeito. Bom, equilíbrio refere-se à manutenção da postura em posição dinâmica e estática. Ela é a base para qualquer movimento. Crianças com dificuldade em equilíbrio poderão perder a postura, desequilibrar-se em brincadeiras, em qualquer brincadeira, jogo, boliche, manter em direção em corridas, né? Então a criança que tem dificuldade no equilíbrio, ela normalmente vai ter dificuldade de fazer um movimento com coordenação, movimento com qualidade, né? Ela vai estar perdendo muito equilíbrio, porque o equilíbrio é isso, ela se conseguir se manter na posição, na postura adequada, correta para aquele movimento ou para aquela ação, né? Quando é estática é o que a gente está falando de parado, seja em pé, sentado, e ficar com um apoio só ou não, e em movimento, correndo, andando, pulando, ela precisa de equilíbrio. Se a criança tiver déficit no equilíbrio, vai ter dificuldades em todo o movimento, porque para todos os movimentos que a gente vai fazer, a gente precisa de equilíbrio. Então a criança está andando e perde a direção, né, não consegue andar em linha reta, ela vai ter dificuldade, pode ser por dificuldade de equilíbrio, porque ela não está conseguindo manter o equilíbrio suficiente, aí tem que fazer um movimento de compensação, perdendo o equilíbrio. Ela precisa fazer um movimento de compensação para não cair, então ela acaba saindo da direção. E aí o que acarreta? A criança vai ter dificuldade nesse desenvolvimento de direção, de linhas, né, do que é reta, do que é curva, que a gente vai ver daqui a pouco na noção na estruturação espacial, o quão importante, né, é para a gente desenvolver isso corporeamente, né, esses conceitos, né.
E aí a criança com equilíbrio, com um déficit no equilíbrio vai ter muitas dificuldades com isso. Então ali, ó, coloquei até aqui, né? A criança possui, esse espacinho que eu coloquei, ó, a criança possui dificuldade na execução de movimentos cíclicos, como correr no ritmo, realizar movimentos de engatear, manter a postura na corrida, saltos e outros. Então, tudo isso aqui são indicativos de crianças que possuem dificuldade no equilíbrio. Então, se a criança possui dificuldades em manter a posição ereta enquanto está sentada ou em pé, realizando esforço acima do esperado, dificuldades em manter-se na posição, manter-se na tarefa a qual estava realizando, né? E tudo isso aqui, se tem esses déficits, indica que ela tem dificuldade no equilíbrio. E aí a gente vai precisar trabalhar também. E aí são necessários o quê? Atividades que promovam equilíbrio, desequilíbrio, variação de força, como equilíbrio em prancha, engatear, rastejar, ficar de 3 apoios, plantar a bananeira, andar sobre uma linha, pular para frente, para cima, para trás, para o lado, com um pé, com os 2 pés, andar para o lado e outros, fazer atividades com mudança de direção. Então você está indo para a direita e de repente você tem que mudar a direção para a esquerda, para a direita, você está indo para frente, né? De repente você tem que mudar a direção para a esquerda ou para a direita, qualquer uma dessas variações. Ok, Fernanda. Eu vou colocar um pouquinho mais longe aqui, aí se ficar ruim você me fala, tá? E aí, bom, o tônus muscular e o equilíbrio são a base para qualquer movimento. Crianças com déficit nisso, a gente inicia o desenvolvimento do equilíbrio do tônus muscular desde o nascimento. O período ápice para o desenvolvimento dessas habilidades são nos 2 primeiros anos de vida, ou seja, até os 24 meses. A gente está falando aí do período ápice para o desenvolvimento disso. A gente precisa trabalhar muito. Então, quem trabalha com educação infantil nessa faixa etária, de berçário 1, berçário 2, né, em alguns municípios chamado de creche 1, creche 2, em outros municípios chamado de outras nomenclaturas, mas, ou seja, trabalha com crianças dos 0 aos 24 meses, precisa trabalhar bastante essas 2 habilidades, né, esses 2 aspectos, o tônus muscular e o equilíbrio. E aí como que a gente trabalha? Esse terceiro quadrozinho aqui que eu botei, né, que eu já falei para vocês, no tônus muscular aqui. Por quê? Bem desenvolvido isso nesse período, aí sim a criança vai estar apta para muitas possibilidades de desenvolvimento das habilidades motoras, que vão ser importantes para que ele participe das brincadeiras, dos jogos, que vão ser importantes para o desenvolvimento das habilidades de interação social, que vão ser importantes para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, das habilidades de linguagem. Perfeito, Fernanda, obrigado. Bom, a gente chega a um aspecto que é muito falado, que é a lateralidade. E a lateralidade ela é muito ampla, muito conhecida pelo aspecto, das suas partes, que é a dominância lateral. Quando a gente fala que uma pessoa é destra, ou é canhoto, ou é ambidestro. Mas a lateralidade ela vai para além disso, vai para o uso do seu corpo com boa qualidade. Então a pessoa conseguiu utilizar ambos lados do corpo com boa qualidade, vai para a capacidade de se movimentar no espaço através de comandos de direita, de esquerda, de frente, de trás, vai para a capacidade de reconhecimento de direita e esquerda. Então tudo isso a gente vai estar falando de lateralidade. Quando a gente fala de infância, a primeira parte da lateralidade que a gente precisa desenvolver, né, e aí a gente está falando ali de 1 ano e pouquinho, 2 anos, né, principalmente, é essa parte do uso do corpo com qualidade, ou seja, utilizar ambos os lados do corpo. Então é muito importante quando a gente está trabalhando com crianças ali de creche 2, né, de berçário, seja de 1 ano, 2 anos, o uso dos 2 lados do corpo, rolar uma bola com uma mão, depois rolar a bola com a outra mão, chutar uma bola com um pé, depois com o outro pé, segurar a bola com as 2 mãos, arremessar com as 2, chutar
uma bola com o pé, receber com o pé, receber com o outro pé. Então, manipular objetos, brinquedos com as duas mãos, fazer troca de mão, pegar um objeto com uma mão, passar para outra. Então, essas habilidades elas são imprescindíveis para serem desenvolvidas nesse período de 1 ano, de 2 anos, que é essa parte da sinestesia que eu acho que eu coloquei aqui, se eu não me engano. Acho que eu não coloquei o termo não, sinestesia aqui não. Mas essa primeira parte da lateralidade que a gente precisa desenvolver, que é o bom uso do seu corpo. E aí por quê? A pessoa é destra, quando a gente vai falar de dominância. A dominância, já com 2 anos, 3 anos, a criança demonstra uma preferência por um lado. Só que vai de fato definir, né, qual é esse lado ali com 5, 6 anos. Então, tipo, uma criança que usa preferencialmente a mão direita até os 4 anos, pode ser que ainda mude para a esquerda, mas dificilmente vai mudar quando estiver ali com 5 anos. Então 5, 6 anos é quando define de fato. Mas mesmo a pessoa sendo destra ou canhota, ela vai ter a função com o outro lado. Então, por exemplo, quando a gente vai pregar um prego, com a mão dominante a gente segura o martelo, mas com a outra mão a gente segura o prego. Quando a gente vai amarrar um tênis, a gente utiliza ambas as mãos para fazer esse trabalho. Quando a gente vai receber uma bola, uma brincadeira, a gente segura com as 2 mãos. Muitas vezes arremessa só com a mão dominante, mas segura com as 2 mãos. Então, trabalhar bem esse desenvolvimento de ambos os lados ele é importantíssimo. E dá uma capacidade de reconhecimento do seu corpo, da sua capacidade corpórea de movimento, sua capacidade de eu consigo fazer X atividade, eu consigo participar de X brincadeira. E vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança. Então, tudo isso vai ser muito importante. Quando a gente fala lá do tônus, do equilíbrio, que é a base para o movimento, ou seja, a gente dá a base para a criança conseguir se movimentar no seu espaço, conseguir participar de brincadeiras, conseguir desenvolver bem suas habilidades motoras amplas, habilidades motoras finas. Ele vai conseguindo se reconhecer como um ser capaz, que consegue realizar as atividades e as tarefas, o que aumenta o engajamento dele nas brincadeiras, nos jogos, nas participações das atividades de sala, o que aumenta a autoconfiança, a autoestima dele, todas essas habilidades importantes. E aí, bom, já falamos de 2, né? A lateralidade vai para além disso também. Né? A lateralidade vai para aquilo que a gente falou de reconhecimento do lado direito e esquerdo. Então a gente reconhecer o que está na direita, o que está na esquerda, reconhecer isso em uma folha, né? Então o objeto que está na direita e na esquerda em uma folhinha, reconhecer isso com relação a objetos, né? Então eu tenho um objeto de referência e eu tenho 2 objetos e eu preciso saber qual que está ao lado direito, qual que está ao lado esquerdo. Então isso tudo vai ser importante. Por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu tenho aqui uma cola e 2 pregadores. E aí a criança reconhecer, né? Aí a mãe pede, pega o pregador para mim. Aí vamos supor que esses 2 ela quer o que está aqui, que está na minha esquerda. Não sei se para você, não sei se está espelhado, se para você está na esquerda também, mas aqui é a minha esquerda. Aí fala, pega o que está na esquerda da cola. Ou seja, ela deu um ponto de referência e deu o pregador que ela quer. E aí se a criança não consegue ter essa identificação de lateralidade, ela não vai conseguir identificar qual que está na direita e qual que está na esquerda. Bom, gente, e aí? Como que a gente desenvolve bem essa lateralidade? Atividade de produção de movimentos, seguindo o ritmo, utilização do lado direito e do esquerdo para arremessar, para chutar, identificar objetos à sua direita e à sua esquerda, locomover-se através de comandos direita e esquerda e realizar movimentos óculos manuais.
Esse aqui, locomover-se através do comando direita e esquerda. Isso aqui a gente espera ali entre os 6 aos 9 anos. Então que a criança consiga se locomover através de comandos que dão para ela. E depois, posteriormente também, que ela consiga dar comandos para alguém se locomover. Isso a gente acaba não vendo muito sendo trabalhado no Fundamental 1, que deveria ser muito trabalhado. Então se vocês trabalham com crianças de 6 a 9 anos, é muito importante trabalhar essa habilidade dela, tanto se locomover através de comandos de direita e esquerda, como também conseguir dar direção para uma pessoa se locomover através de comandos. E aí, isso eu realmente praticamente não vejo sendo trabalhado, e é muito importante, é uma habilidade importantíssima, imprescindível, por exemplo, para a alfabetização. A criança saber ter bem desenvolvida essa lateralidade, ela vai ser base para a alfabetização. Crianças com déficit em lateralidade, ela vai ter déficit na alfabetização. Não vai aprender? Vai até aprender, mas com menor qualidade, menos do que o potencial dela poderia, e enfim, poderia ter muito mais, né, desenvolvendo a lateralidade. Por exemplo, crianças com dislexia normalmente têm déficit na lateralidade. Eu falei ali da questão da direita e esquerda, né, o canhoto e o destro. A gente tem a lateralidade de mãos, né, a lateralidade de pés, né, essa dominância lateral de mãos. Então, eu, por exemplo, eu sou canhoto, tanto no pé como na mão. Tem pessoas, e nos olhos, né, tem a lateralidade de olhos também. Então, a gente é canhoto, né, ou destro, também nos olhos. A criança com dislexia normalmente tem essa lateralidade de olho e mão cruzada. Então ele normalmente é, por exemplo, destro no olho, canhoto na mão, ou destro na mão, canhoto no olho. Isso ocasiona muita dificuldade para a alfabetização, que precisa ser bem trabalhada essa lateralidade para quem tem a dislexia. Então é um aspecto que muitas vezes não é trabalhado, né? A gente pensa ali na questão da consciência fonológica, nomeação rápida, mas muitas vezes deixa de trabalhar também a lateralidade que precisa. E muitas crianças com dislexia apresentam também a dominância lateral indefinida, que ele não tem qualidade em nenhum dos movimentos, nenhuma dos lados. Por exemplo, a criança ambidestra é aquela que usa tanto com qualidade a direita ou a esquerda. Então vai chutar uma bola, chuta com qualidade, tanto com a direita quanto com a esquerda. Vai arremessar uma bola, arremessa com qualidade, com a direita e com a esquerda. Já a criança com lateralidade indefinida, e muitas crianças com dislexia possuem lateralidade indefinida, e é um aspecto que precisa ser trabalhado se ela tiver com essa lateralidade definida. A gente precisa trabalhar para essa definição. É aquela criança que usa os dois lados, sem preferência, e com má qualidade. Por exemplo, vai pentear o cabelo, usa a esquerda. Vai escovar o dente, usa a direita. Escreve com a esquerda. Mas para abrir uma porta, né, abrir na maçaneta, usa a direita. E sem qualidade nesse movimento, faz movimentos com má qualidade. Precisa também ser desenvolvido, trabalhado. E muitas vezes não é. Por conta disso, justamente até por nem saber dessa questão, né, do déficit da lateralidade nessas crianças. Vou ver aqui o chat. A Fernanda colocou aqui, para os pais, ótimo de fazer lateralidade no supermercado. Filho, vire o corredor à direita, à esquerda. Excelente ideia aqui, que a Fernanda deu. Muito boa mesmo. É verdade, a lateralidade no ensino fundamental é deficiente. Isso pode ser trabalhado em casa, ao calçar o tênis, ao colocar roupa, exatamente. Muito bem, ótimo. Fernanda aqui deu ótimas dicas. As mães também podem fazer, Fernanda. Podem fazer sim, Carlos, exatamente. Isso é um trabalho do dia a dia da criança. E a lateralidade está no dia a dia. Qualquer atividade que a gente estiver fazendo, a gente pode estar trabalhando essa questão do comando de dando comandos de direção, né, para a criança. E é muito bom, e é uma sugestão, né, quem aqui é professora,
né? Pode estar passando isso para os pais, estarem trabalhando bastante isso, né? Porque são atividades fáceis para os pais estarem fazendo com seus filhos e importantíssimas. E quem que é mãe, né, pai, está fazendo isso também com seus filhos é muito importante. A Mary falou aqui, minha filha é autista, ensino ela a usar as 2 mãos. Excelente, Mary, muito importante. Estou planejando uma sequência de live aulas dessas aqui para a gente estar trabalhando sobre ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo. Vai ser muito legal também. Bom, gente, esquema corporal. O que é o esquema corporal? É a capacidade nossa de reconhecer nosso corpo, nomear esse corpo, ou seja, nomear as partes do corpo, conceituar isso, de usar bem esse corpo. Então, se eu vou pegar uma bola que está sendo jogada na direção do meu peito, eu vou utilizar as mãos, não vou utilizar os pés. Então, ter essa capacidade de saber qual é a parte do corpo que eu vou utilizar para cada movimento, ou seja, para cada ação que eu vou fazer. Ter esse controle corporal para sentar, para andar, para se locomover, ou seja, ter bom domínio desse corpo. As habilidades de imitação motora também são habilidades de esquema corporal. Então, para eu fazer uma imitação de um movimento, uma pessoa fez um movimento, e para eu imitar, eu preciso ter domínio do meu corpo. Então, se a outra criança rolou uma bola, para outra conseguir imitar o movimento dela, ela precisa ter domínio desse corpo, né? Ou seja, saber como que ela vai fazer esse movimento, né? Abaixar, pegar a bola nessa posição, rolar a bola no chão. Então ela precisa ter um domínio do corpo. E essa parte de imitação motora, ela está compreendida na psicomotricidade, no esquema corporal. Eu vou colocar lá no grupo um vídeo que recentemente eu postei lá no canal sobre imitação motora. Então tudo isso vai estar compreendido dentro do esquema corporal. Também a imagem do corpo é importante. O que é a imagem do corpo? É justamente essa a ideia que a pessoa tem de si mesma, né? Então esse reconhecimento das suas capacidades de movimento, das suas capacidades de fazer, de criar estratégias, de participação de brincadeiras, de jogos, toda essa capacidade que ele tem, ou seja, essa visão que a pessoa tem de si própria, está compreendida nessa imagem corporal. Isso precisa ser bem desenvolvido. Uma criança com déficit na sua imagem corporal, ela vai ser aquela criança que a gente chama de com baixa autoestima, sem autoconfiança, e isso vai implicar o quê? Em não participação de atividades, em aquela criança retraída na sala de aula, aquela criança que não quer participar, que tem dificuldade de interagir, de falar com outras pessoas, de se colocar, de se defender, de aquela pessoa muito passiva, que as outras pessoas já fazem coisas inadequadas com ela e ela não consegue se defender, não consegue falar sobre. Então tudo isso vai estar compreendido nessa imagem corporal. Lembrando que a gente falou, a gente aprende pelo movimento, mas vai para além do movimento. Aí está um bom exemplo disso. Então, uma criança que tem bem desenvolvido esse esquema corporal, ou seja, suas capacidades motoras, sua capacidade de fazer, daquilo que ele pode, consegue fazer, daquilo que ele não consegue ainda, ele vai ter uma boa imagem corporal dele. E aí aqui eu coloquei algumas dificuldades envolvidas com o esquema corporal. Dificuldade na imitação motora, no reconhecimento das partes do corpo, nomeação, parte do corpo a qual sofre estimulação externa, ou seja, criança que tem dificuldade tátil, já aqui que estou falando mesmo de propriocepção, dificuldade de organizar o movimento, recrutando parte específica para a realização dos movimentos, são déficits no esquema corporal. Então, se a criança apresenta essas questões aqui, ela pode estar realmente com déficit no esquema corporal, precisa ser desenvolvido. Como que a gente desenvolve, né? Nomear as partes do corpo do bebê, quando toca nas mesmas. Então ali, desde a creche, em casa,
fazer essa parte de nomeação. Vou pegar seu nariz, pegou o nariz. Vou pegar sua orelha. Isso tudo a gente está desenvolvendo esse esquema corporal, tanto de reconhecimento do corpo, né, das partes do corpo onde estão cada uma, quanto desse nomear. Realizar movimentos diferentes para a criança, para que a mesma possa imitar. Solicitar para a criança colocar a mão na parte do corpo indicada. Realizar o ensino em pequenas partes, a fim de evitar erros, para que a mesma desenvolva o comportamento de aprendiz. Realizar movimentos de frente para o espelho, oportunizar o máximo de vivências psicomotoras. Isso tudo vão ser formas, estratégias para a gente estar desenvolvendo o esquema corporal. Estruturação espacial. Bom, gente, estruturação espacial. Espera um pouquinho. Estruturação espacial. Né, até coloquei aqui, né? É gigantesca, e é gigantesca mesmo, gente. Ela vai, né, já desde isso que a gente tem bem consolidado, de se locomover no espaço, né, tendo uma boa noção espacial, não esbarrando em nada. Mas vai para além disso, vai para a criação de conceitos, de nomeação, né, conceito de grande, de pequeno, de perto, de longe, isso tudo vai estar dentro, compreendido dentro de noção espacial. Isso grupos, né, criação de grupos também. Então, quando a gente fala de grupo de alimentos, a gente trabalha muito isso na educação infantil, né, essa criação do conceito de grupos de alimentos, alimentos saudáveis, não saudáveis, líquidos, né, sólidos. Tudo isso vai estar dentro de uma estruturação espacial. E aí, a gente já inicia desde pequenininho, né, essa noção, essa estruturação espacial. O esquema corporal que a gente acabou de falar é uma base para a estruturação espacial. Então, a criança que consegue reconhecer seu corpo, saber onde está as partes do seu corpo, já é o início dessa estruturação espacial. Então, eu sei que os meus pés eles estão na parte de baixo, eu sei que as minhas mãos estão aqui, a minha cabeça está em cima, do lado estão as minhas mãos e os meus braços. Então, isso tudo faz parte dessa estruturação espacial. E aí, quando a gente fala em criação, né, dessa estruturação espacial, esse conceito, essa aprendizagem, a gente tem uma questão muito importante. Para a gente desenvolver bem esses conceitos de perto, longe, grande, pequeno, tudo parte primeiro do corpo. Como assim? A criança precisa reconhecer no seu corpo, né? Que é aquela base que a gente acabou de falar do esquema corporal. Então ele consegue distinguir onde está. Não é que ele consegue nomear, não precisa saber nomear. Ele sabe distinguir suas partes do corpo na sua utilização. Como que a gente sabe isso? Se a criança consegue, na hora de andar, utilizar os seus pés, ficar na posição ereta, ele já está desenvolvendo essa noção espacial em relação ao seu corpo. Então, esse é o primeiro passo. E depois é o seu corpo com o ambiente. Ou seja, se eu vou ensinar uma criança perto e longe, eu não vou pegar uma folhinha e vou desenhar uma bola e uma pessoa e duas bolas, por exemplo. E uma pessoa e uma bola mais perto dessa pessoa, uma outra bola mais longe. Eu vou pedir para a criança identificar qual que está perto e qual que está longe. Não é assim que a gente inicia. Primeiro a gente tem que fazer o quê? Iniciar o ensino partindo do corpo, da vivência. Então a criança está em movimento. Então eu vou estar trabalhando com coisas no ambiente, onde eu posso solicitar para a criança, pega que está mais perto, eu posso rolar uma bola, acabei de falar de bola, né? Mas é só exemplo a bola, tá? Qualquer outro brinquedo, objeto que a gente estiver trabalhando. Então rolo uma bola e falo com ela, pega essa bola aí, vai lá, pega a bola, meu garoto. Aí pegou a bola, muito bem, vem cá atrás aqui, agora eu vou colocar mais longe, hein? E aí rolo com mais força para mais longe.
Aí a criança vai até lá, pega. Aqui eu já estou desenvolvendo essa noção de perto e longe. A criança foi mais próximo, ele deu menos passo, ele cansou menos, ele foi mais rápido. Para pegar onde estava mais longe, deu mais passo, demorou mais tempo. Então, assim vai desenvolvendo esse conceito de perto e longe, assim vai desenvolvendo todos os conceitos. Para saber o dentro e fora, ele precisa estar dentro de um objeto, dentro de uma caixa, por exemplo, a gente pode fazer. E aí ele entra dentro dessa caixa, ele está dentro daquele ambiente. E assim ele vai desenvolvendo esses conceitos de perto, longe, maior, menor, pequeno. Tudo isso através dessas vivências. Então, primeiro desenvolve no seu corpo, que a gente acabou de falar do esquema corporal, esse corpo com relação ao ambiente, que são essas atividades que a gente falou, relações do ambiente com o ambiente. Então, eu posso pegar, por exemplo, voltando ao exemplo da bola, tá? Só estou usando bola como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu tenho uma bola que está em uma posição e eu tenho outras duas bolas. E aí qual que está mais perto dessa? Então eu posso solicitar para ele pegar. Pega a bola, vamos supor que a bola que é a referência é uma verde. Então eu falo, pega a bola que está mais perto da bola verde. Ele vai lá e pega. Então aí eu estou fazendo o que? A noção espacial do ambiente com o ambiente. E depois, sim, eu vou fazer essa noção espacial com relações abstratas em folhas, sendo representadas, né? Ou seja, uma bola que está sendo representada com um desenho em uma folha. Então, primeiro ele precisa desenvolver o seu corpo, depois seu corpo com o ambiente, depois o ambiente com o ambiente, para depois a gente ir para essas relações abstratas. Muitas vezes, o que acontece? Esse desenvolvimento anterior do seu corpo com o ambiente, do ambiente com o ambiente, que são desenvolvidos nas brincadeiras, nos jogos, naturalmente, de forma lúdica, que seja realmente do ambiente da criança, são deficientes. Por quê? Porque acabam muitas vezes na educação infantil mesmo sendo pressionado para que se trabalhe com relações abstratas na folha, relações representacionais ali. E aí se desenvolve com deficiência ali, se desenvolve com deficiência aqui, vai se desenvolvendo com deficiência e a criança vai ficando sempre aquém. Chega um momento que aquilo vira uma bola de neve e aí a gente tem o que a gente tem no final do Fundamental 1, no início do Fundamental 2, crianças que já não conseguem ir além do seu desenvolvimento. Não aprende, não consegue compreender um texto, não consegue problematizar. Por quê? Porque tem todo esse déficit nas habilidades psicomotoras. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar pelo movimento. Por isso que é tão importante a gente desenvolver no seu corpo com o ambiente, no ambiente com o ambiente, em movimento a criança, depois para ir para essas relações representacionais. Bom, para a gente desenvolver uma boa estruturação espacial, é necessário que a criança seja exposta a diversas oportunidades de exploração do ambiente, desde bebê, onde ele possa subir, descer, andar, correr, agrupar objetos, vivenciar situações de perto, longe, dentro, fora e outras. Além de todas essas vivências, é importante que ele observe o espaço, tendo como referência um ponto externo, e que seja exposto a um ensino sistematizado, onde também se desenvolva o aprendizado desses conceitos, que é um resumo daquilo que a gente falou aqui agora. Bom, em crianças com déficit nessa estruturação espacial, criança que esbarra em objetos muito, vai andar, esbarra, vai sentar, senta, não consegue sentar direito, senta no meio da cadeira, senta muito jogado. Isso tudo pode ser déficit na estruturação espacial. Crianças que têm dificuldade para reconhecimento de letras, né, que são muito próximas, P, B, D, isso tudo pode ser déficit na estruturação espacial. Outra coisa importante que eu acabei não falando aqui nessa questão do ensino de conceitos é que a gente primeiro começa a trabalhar com questões bem discrepantes. Por exemplo, se eu estou ensinando maior e menor, o maior tem que ser bem maior do que o menor.
né? A gente não pode trabalhar ali com maior, mesma diferençazinha mínima aqui, né? Tem que ser um maior e um menor, né? Uma diferença bem visual, para que a criança consiga distinguir. E aí sim, aos poucos a gente vai colocando diferenças menores, porque a criança precisa ter essa noção de bem pouquinho mesmo também. Mas primeiro a gente inicia com diferenças discrepantes. A estruturação temporal, ela é junto com a estruturação espacial, tá? Ocorre juntas, mas a gente estuda de forma separada. Também podemos intervir de forma separada, mas ela na verdade está ocorrendo tudo junto. Né? Tudo, né, que a gente vive, o nosso viver dentro de um espaço e tempo, né? Fala, escrita, obra-prima de objetos, tudo que a gente faz está dentro de um espaço e tempo. Então a gente precisa desenvolver bem essa noção temporal, essa estrutura temporal, para que a gente consiga desenvolver bem as nossas habilidades escolares, por exemplo. Quando a gente fala de desenvolvimento das habilidades de escrita, né? Ou de fala, a gente fala em um ritmo, a gente fala fonema por fonema, a gente agrupa fonemas, formando palavras, formando sílabas, agrupa essas sílabas, né? Formando palavras. A gente tem pausas de uma palavra para outra. Então, quando a gente está falando, a gente dá pausas. Quando a gente está escrevendo, do mesmo modo. Quando a gente está lendo, do mesmo modo. Então, a estruturação temporal vai ser muito importante para essa alfabetização. Sem um bom desenvolvimento da estruturação temporal, da lateralidade, do esquema corporal, da estruturação espacial, a criança vai ter déficit na alfabetização. É base, é preditor, né? As habilidades de psicomotoras, elas são preditoras para a alfabetização. Bom, e aí a estruturação temporal, ela vai estar, né, tanto ali nessa questão do ritmo que a gente acabou de falar, da sequenciação, sequenciar objetos, da ordenação, então a gente colocar em ordem, decrescente, crescente, isso tudo vai estar dentro dessa estruturação temporal. Então, mais uma vez, a criança precisa começar a vivenciar isso no seu corpo no ambiente, para depois ir também para uma representação em folhinhas. E aí, crianças que têm dificuldades, né, na organização, em reconhecer intervalos, pausas, isso tudo ela pode ter dificuldades na estruturação temporal, dificuldades em seguir a ordem cronológica dos fatos, dificuldades em compreender sequência de imagens. Por exemplo, a gente trabalha muito, né, na educação infantil, né, a compreensão de imagens, né, então sequenciar uma imagem, algo que acontece, histórias, né, contadas por imagem, a criança tem que colocar na ordem. Se a criança tiver dificuldade nisso, ela pode ter dificuldade nessa estruturação temporal. E aí, como é que a gente desenvolve bem essa estruturação temporal? Né? Durante a contação de histórias, retornar a fatos anteriores, reconhecer períodos do dia, realizar atividades que precisam obedecer uma sequência pré-estabelecida, cantar e dançar, organizar uma história através de sequências de acontecimentos, relatar ações realizadas no dia anterior, semana, mês, realizar projeções para o futuro. Então, tudo isso a gente está trabalhando com essa estruturação temporal. Uma outra atividade muito legal de estruturação temporal, que trabalha muito o ritmo, que ele vai ser muito importante para a alfabetização, por exemplo, é o pular corda, né? A gente pula corda num ritmo, e aí a criança aprender a pular a corda, ela vai estar ficando naquele ritmo. Isso é muito legal. Mas não precisa ser duas pessoas batendo a corda nesse movimento, né? A gente pode ensinar já desde bem mais cedo, com 3, com 2 anos. O que é pular ondinha, aquele cobrinha. Então tem a gente colocar um tempo certo, né? Sobe a corda, desce a corda em um tempo certo, faz aquele movimento de onda mesmo, né? Também em um ritmo, né? E aí a criança vai pular, aprendendo esse ritmo. No início ele vai pular na hora errada, né? Ele vai pegar o pé na corda. Aos poucos ele vai fazendo e vai conseguindo pular sem pegar na corda. Isso ele está desenvolvendo essa habilidade de estruturação temporal.
A apraxia ampla é a base, né, para todos os movimentos. A apraxia ampla é muito chamada de coordenação motora ampla. Né? Coordenação motora ampla, na verdade, ela é apenas uma parte da apraxia ampla. A apraxia ampla vai além disso. Então, a apraxia ampla, ela todo esse planejamento de movimentos amplos. Movimentos amplos são os movimentos dos grandes grupamentos musculares, né? Correr, pular, chutar, arremessar, isso tudo são movimentos amplos. E ele é imprescindível para diversas atividades do nosso dia a dia, né? A gente vive o tempo todo fazendo movimentos amplos. Sem um bom desenvolvimento de movimentos amplos, a gente não participa de brincadeiras e jogos, a gente não vai conseguir correr, não vai conseguir andar com qualidade. Então tudo isso precisa desses movimentos amplos bem desenvolvidos. E aí, como é que a gente verifica se a criança tem dificuldade ou não na apraxia ampla? Né? Possui dificuldade na coordenação motora ampla, dificuldade em locomover-se, realizar um movimento harmonioso. Esse que é realizar movimentos harmoniosos é muito importante. Porque é aquilo que eu falei com vocês, no TDAH, geralmente a criança tem dificuldade em realizar esse movimento com harmonia. O que seria isso? Um movimento com qualidade, realmente utilizando os movimentos necessários para a tarefa. Espera aí, rapidinho. Por exemplo, quando uma criança que tem essa dificuldade nesses movimentos amplos, normalmente a gente faz isso aqui para andar, né? Esse movimento com o pé. A gente coloca calcanhar, depois ponta do pé, e levanta e faz. A criança que tem um déficit nesse desenvolvimento, ela normalmente acaba fazendo, principalmente quem tem hipotonia, acaba fazendo muito mais vezes um movimento meio assim, faz uma rotação, uma abdução. Então não tem esse movimento, né, consolidado. Faz hora para cá, faz alguns movimentos indesejados ali. A Mary perguntou aqui, como trabalhar essas habilidades em casa? Estou alfabetizando minha filha. Ela tem facilidade em aprender, mas vejo que ela tem dificuldade em seguir comando. Seguir comando. Me explica melhor essa parte de seguir comando, Mary. Enquanto a Mary vai me explicar melhor essa parte de seguir comando, só para entender exatamente, fechar a apraxia ampla. Então, dificuldades em planejar soluções e estratégias para solucionar demandas motoras amplas, como sentar primeiro na brincadeira de dança da cadeira que a gente falou. Lá no início, não ser colado no pique-pega, dificuldade para organizar o corpo no espaço e para chutar uma bola. Isso tudo pode ser déficit na apraxia ampla. É necessário identificar se existe o quê? Dificuldade em toda a apraxia ampla, planejamento e execução, ou se somente na execução. O que é isso aqui? Então, eu falei aqui que a apraxia ampla era tanto, né, essa organização, esse planejamento do movimento, como também a execução. E é importante que a gente identifique isso. Ela está com dificuldade no planejamento das ações, aquilo que eu acabei de falar. Se tem dificuldades em criar estratégias nas brincadeiras, ela vai ter dificuldade, né, no planejamento. Ou se é só na execução, ou seja, uma execução com má qualidade dos movimentos. Esse é um primeiro passo que a gente precisa analisar. A partir desse ponto, identificar qual o nível de desenvolvimento motor amplo para propor atividades como dança da cadeira, piques, futebol, escalada, né, e outros. Crianças com dificuldade de movimentos amplos tendem a ter dificuldades sociais, devido a não conseguir participar de brincadeiras e jogos realizados pelas outras crianças, e assim não participam de diversas situações sociais da idade deles. Rapidinho, gente, agora a gente vai para a apraxia fina. Rapidinho, já estou voltando. 2 segundos.
chain. Bom, a praxia fina é a capacidade da gente realizar movimentos delicados, né? Então são movimentos de mão, né? Por exemplo, movimentos finos são aqueles movimentos de pequenos agrupamentos musculares, movimentos mais precisos, os movimentos de tocar um instrumento, de escrever, de pintar, desenhar, tudo isso são movimentos finos. Segurar o garfo, por exemplo, para comer, isso tudo são movimentos finos. E aí a gente tem dentro da praxia fina a coordenação óculo-manual, que proporcionará a capacidade de precisão nos movimentos. É o que? O movimento controlado que a gente faz, né? Utilizando os olhos, né? Sua visão ali para controlar aquele movimento. A escrita, por exemplo, é um movimento que a gente chama de óculo manual, onde a gente precisa da visão ali para a gente controlar a força, a precisão, onde que a gente vai parar de realizar um movimento inicial novo. Tudo isso são os movimentos óculos manuais. Bom, a praxia fina ela é muito valorizada na nossa sociedade. E é normal, porque a gente vive uma vida hoje que muitas atividades de trabalho e do dia a dia são realizadas por movimentos finos. Diferente do que a gente tinha em períodos passados, onde muitas atividades de trabalho eram realizadas por movimentos amplos. Porém, entretanto, todavia, contudo, os movimentos amplos são muito importantes para dar base para os movimentos finos. Para a gente ter uma boa desassociação, né, dos dedos, ou seja, movimentar um dedo de cada vez com controle, para que a gente tenha esse bom controle desse movimento, a gente precisa ter muito bem desenvolvida a praxia ampla. Então a criança precisa muito brincar de engatear, de pular, de correr, de fazer movimentos que exijam força, para que a gente tenha o quê? Base para conseguir justamente ter isso, esses movimentos finos bem seguros. Eu costumo brincar que a gente caminha, daqui a pouco a gente não vai ter, por exemplo, cirurgiões. Por quê? Porque, imagine, o movimento de fazer uma cirurgia, você tem que ter um movimento fino muito preciso, de fazer um corte com a força certa, pegando a força correta, parar no lugar certo. Se a gente pegar um pouquinho mais de força, vai perfurar a pessoa de uma forma que não deveria. Então tem tudo ali um controle do movimento fino muito grande. Só que para a gente ter esse controle desse movimento fino, a gente precisa ter muito bem desenvolvida a praxia ampla. Então o brincar, ele é muito importante. E aí a criança que tem as dificuldades na pega do lápis, cansa facilmente no ato de escrever, dificuldade em realizar movimentos finos de brincadeiras, como jogar boleba. Boleba é chamado, né, de vários nomes em outros lugares. Né? Boleba é bola de gude. Também já ouvi falar de como ser chamado como baleba. Não sei como é chamado na região de vocês. Dificuldade de amarrar o cadarço, fazer ponta do lápis, utilizar a borracha, manipular objetos pequenos. Ou seja, tudo isso são indicativos que a criança tem déficit na praxia fina. Dificuldades em planejar soluções para resolver situações na escrita, como utilização do caderno, dificuldades na criação de objetos. Tudo isso são déficits nessa praxia fina. E aí o que a gente faz? Né? É necessário identificar se existem dificuldades em toda a praxia fina, como na praxia ampla, planejamento e execução, e a partir desse ponto identificar qual o nível de desenvolvimento motor fino para propor atividades. Né? A gente tem atividade de enroscar, desenroscar, jogar jogos de quebra-cabeça, construção de brinquedos, realizar jogos de tabuleiro, como dama, xadrez, tocar instrumentos de corda, teclado, sopro. Tudo isso vai desenvolver bem essa praxia fina. Pintar, desenhar, fazer pinturas com forças diferentes. Né? Então você pode utilizar, por exemplo, um lápis que tem uma cor bem fraca, porque aí a criança vai ter que fazer mais força para pintar. Então isso também é uma forma de estimular esse trabalho, segurar objetos com diferenças de pesos, para que a criança tenha força para conseguir ter mais controle nesses movimentos finos. Isso tudo vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da praxia fina. Bom, gente, deixa eu ver aqui o chat e vou adentrar para a próxima parte. Aí a gente já chega já para a finalização da minha parte, eu deixo para vocês perguntarem, tá?
eu ver aqui o que foi, como trabalhar essa habilidade. Essa foi a que eu vi. Bom, vamos lá. Aí a Fernanda diz: faz o comando juntamente com ela. Eu noto que ela aprendeu fácil, mas, por exemplo, se eu falo para ela repetir as letras, ela não repete. Ou eu peço para ela pegar alguma coisa, um móvel, ela sabe, mas mesmo assim fica perdida. Pode ser que ela tenha dificuldade de achar uma parte e um todo. Entendeu, Mary? Isso acontece muito. Tem um jogo chamado Lince, que é aquelas várias imagens e a gente tem que achar uma imagem em várias imagens que tem. Se ela tiver dificuldades nisso, ela talvez tenha dificuldades em ver, em pegar uma pequena parte, né, de um todo, né, de achar uma parte específica. Por exemplo, eu mesmo tenho essa dificuldade também, né? E tem muitas crianças, principalmente com autismo, que têm essa dificuldade. Então pode ser que seja isso também, nessa questão aqui que você falou, dela ficar perdida quando você pede para pegar alguma coisa. Você será o espelho e depois alterna. Você vai junto e depois pede para ela fazer sozinha. Com metaforização. Repetir para outros é mais difícil. Vou escrever aqui. A Fernanda que falou sobre a questão de metaforização, isso vai ser também realmente muito importante. Mary, eu vou fazer o seguinte. Vamos levar essa discussão lá no grupo e eu vou entender melhor exatamente também, que eu acho que quando você fez a pergunta eu acabei demorando um pouquinho para ver e eu acabei perdendo exatamente onde você fez a pergunta. Aí a gente consegue conversar bastante sobre isso lá, mas para eu entender também bem da onde vocês partiram a conversa para eu conseguir também contribuir. Bom, gente, então esses são os aspectos psicomotores. O que a gente tem aqui? A psicomotricidade, ela não é, né, o remédio, a solução para todos os problemas, né, de aprendizagens ou de desenvolvimento, mas ela é imprescindível para esse desenvolvimento. Então, eu costumo dar um grande exemplo, que é o seguinte: Ensino Fundamental 2, as crianças que participam dos jogos, das brincadeiras, dos esportes, são os melhores lá na aula de educação física. E não prestam atenção nas aulas de matemática, de português, e querem só brincar e fazem muito isso. Acabam não tendo muito bem desenvolvido o seu comportamento de estudo. E acaba por conta disso estudando muito e acaba tirando notas ruins. Mas aí tem aquele dia que chove. Chove muito, vai pouquinhas crianças na aula. E aí esses alunos eles vão na aula. E aí tem poucas crianças ali, professor, aula de matemática, por exemplo. Tem poucas crianças ali, acaba fazendo muita bagunça, começa a conversar com o professor. Esse é um momento legal ali, o professor passa uma atividade interessante, eles vão lá e fazem. Aí o professor vai e fala aquela famosa frase: você está vendo, cara, se vocês se empenharem, vocês conseguem, vocês são inteligentes, ó, rapidinho vocês pegaram a atividade. E de fato eles conseguiram pegar rápido. E muitas das vezes por conta disso aqui, porque eles estiveram muito bem desenvolvidos suas habilidades psicomotoras. E aí eles conseguem ter o custo de resposta para aprender, ele é muito menor. Muitas das vezes a criança que tem déficit nas habilidades psicomotoras, mas desenvolveu seu comportamento de estudo, acaba estudando muito, 8, 10 horas por dia. E por isso até tira notas muito boas quando a gente está falando lá no Fundamental 2. E essas crianças que têm muito bem desenvolvidas essas habilidades psicomotoras acabam não desenvolvendo comportamento de estudo e não tiram notas tão boas. Mas o custo de resposta dele com certeza é muito menor.
Então essa criança talvez precise de 1 hora, 2 horas para conseguir aprender aquilo que aquela criança tem déficit nas habilidades psicomotoras, precisa de 8. Então por isso que é tão importante desenvolver as habilidades psicomotoras na infância. Não à toa, nos Estados Unidos se investe tanto, no trabalho esportivo, dos esportes de movimento, na educação. E isso algo que a gente precisa trabalhar muito, não deixar de trabalhar, nunca pelo movimento na educação infantil, no fundamental, não se perder isso, continuar fazendo esse trabalho também na educação infantil. Espera rapidinho, eu vou falar aqui com a cachorra, começou a latir. Acho que parou. Alguém passou na rua e ela começou a latir. Bom, gente, aqui eu coloquei só algumas dicas, tá? Do que trabalhar, dos 0 aos 12 meses, É só algumas dicas, existe muito além disso aqui. Então, 0 aos 12 meses, engatear, a criança andar sozinho, tentar alcançar objetos que estão fora do alcance, usar os dedos para apontar as coisas, reconhecer rostos familiares, tudo isso vai ser importante. 12 aos 24 meses, reconhecer pessoas do convívio, manipular objetos usando ambas as mãos, apontar para a figura nomeada, brincar com 2 ou 3 crianças de sua idade. 2 aos 4 anos, conseguir correr mudando de direção, brincar no parquinho, conseguindo realizar ações necessárias, brincar de faz de conta, isso aqui é muito importante, gente. Brincar de faz de conta com boneco, com um adulto, desenvolver o brincar simbólico, brincar de faz de conta, ele é essencial. Utilizar com qualidade ambos os lados do corpo. 4, 6 anos aqui, realizar ações preferencialmente com um dos lados, demonstrando excelência nos movimentos, excelência nos movimentos, 4 a 6 anos. Reconhecer quantidade no tempo, realizando, por exemplo, 5 saltos ao ser solicitado. Criar brincadeiras simbólicas em grupo, onde é necessário criar personagens, deixar outros alunos criarem e modificarem os personagens e dar continuidade a partir dessas alterações. Lá no início dos 2 anos, a gente está iniciar, vou até voltar aqui. Onde que eu coloquei? Aqui. Brincar de faz de conta com bonecos com um adulto. Então aqui em 2 anos a gente está iniciando esse brincar. Olha como ele fica já muito mais complexo e sofisticado aqui. No finalzinho aqui a gente está falando já de 5 anos. Criar essas brincadeiras simbólicas. Locomover-se no espaço sem esbarrar em objetos ou em outras pessoas. Realizar pega de pinça no uso do lápis. Então tudo isso aqui, são sugestões indicativas de como trabalhar nesse período de infância. Bom, gente, aquilo que eu acabei de falar. A psicomotricidade não é a solução para todas as dificuldades de aprendizagem, mas com certeza é parte indispensável para o sucesso educacional. Bom, gente, é isso. Com isso eu chego ao fim. Perguntas? Conseguiram acompanhar? Gostaram? Ficou alguma dúvida? Podem fazer perguntas se quiserem. Pode ligar o áudio, pode fazer pelo chat. Fernanda aqui disse que foi excelente. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado por ter gostado. A Mary, gostei muito. Obrigado, Mary. Infelizmente o Carlos teve que sair, né? O Carlos ele mora acho que é Moçambique. Acho que é Moçambique. Aí são 5 horas a mais que aqui. Lá já tá de madrugada. Mas eu vou deixar gravado, né? Vou colocar lá no nosso canal do YouTube
para quem não esteve aqui poder também assistir. As crianças estão dormindo do meu lado. Tudo bem, Mary. A gente continua a conversa no grupo, a gente vai se ajudando lá. Bom, gente, grande abraço para vocês, obrigado pela presença, né? Espero realmente que tenha sido de valor isso aqui para vocês, que a gente possa estar contribuindo aí para todo mundo, né? Que a gente consiga estar cada vez mais melhorando a nossa educação, né? Contribuindo na educação do nosso país e na educação dos nossos filhos também. Tá? A gente continua lá no grupo. Um grande abraço. Até a próxima.